Vamos falar agora com o delegado de Polícia Civil, que está atuando na Serra Gaúcha, mas que é muito conhecido aqui da região, eventualmente até participa aí do nosso Contraponto. Ele que é especialista na questão de armamento, de utilização de armas, de porte de armas, fez muitos estudos, acaba fazendo palestras também, dando cursos sobre esse tema, e nós tivemos uma importante mudança em relação a porte de armas, o que o presidente, até o final do ano de 2022, Jair Bolsonaro, permitia e que é permitido agora com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, já logo no primeiro dia de governo, fez uma reestruturação em relação ao controle de armas no Brasil. Decreto reduz o acesso às armas e munições e suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores. E também suspende as autorizações de novos clubes de tiro até a edição de nova regulamentação. E essas regras já estão valendo. Então vamos tentar esmiuçar, explicar um pouquinho melhor para a nossa comunidade o que de fato está sendo impactado no Brasil, justamente numa noite, eu não sei se o senhor já tem conhecimento, delegado Augusto, que nós tivemos aqui uma execução, infelizmente, né? Começávamos o ano com um ano tranquilo aqui em Lajeado, e ontem à noite tivemos uma execução com arma de fogo no acesso ao bairro Montanha e uma morte com arma branca, com um canivete, numa reunião de condomínio no bairro Igrejinha. Então, por mais que a entrevista estivesse marcada há mais tempo, parece que caiu no dia perfeito para a gente falar desse tema aqui na programação da Rádio Independente. Obrigado por atender a gente, bom dia. Bom dia, Ricardo Sander, Rita de Cássia, bom dia. Ouvintes da Rádio Independente. Sempre um prazer estar aqui com vocês e comunicando aí com a comunidade do Vale do Taquari, inclusive comunidade em que eu ainda mantenho minha residência, minha família. Estou trabalhando momentaneamente em Caxias do Sul, mas não cortei ainda os laços e os vínculos com o Lajeado, e então é sempre um prazer aí estar novamente nos microfones da Rádio Independente. Deixa eu só fazer uma correção, porque eu falei Igrejinha. Quando eu falei Igrejinha, entenda-se hidráulica. Foi ali nesse bairro que teve a reunião de condomínio que acabou um advogado, inclusive, sendo vítima de facadas e acabou falecendo mais tarde. Pois é, eu fiquei sabendo dessa situação de Lajeado, inclusive pelos nossos relatórios internos e também pelos meios de comunicação social. Algo lamentável, né? Alguma situação de descontrole total aí que merece, certamente, tanto a polícia quanto a brigada de Lajeado já tomou as providências necessárias, e a responsabilização desses autores ela precisa acontecer para que não gere uma sensação de impunidade. Tenho certeza que logo a comunidade vai ter boas notícias em relação a esses dois fatos graves aí que aconteceram. Nós aqui na Serra, por exemplo, nós estamos já com 22 crimes violentos, entre homicídios e feminicídios. Só Caxias do Sul concentra 9 casos. Então, um aumento dos índices de homicídio tem sido verificado em todo o estado, não é só aqui na Serra, não é só no Vale, mas é algo geral aí em todo o estado do Rio Grande do Sul, em que a polícia está atento e está já com planos para que esse aumento da violência seja controlado o quanto antes. E em relação a essa revogação, então, né, que ocorreu ainda no início do mês de janeiro, de decretos do ex-presidente, então, que facilitavam o acesso a armas de fogo, né? Esse novo decreto, então, restringe mais o acesso a essas armas. O que mudou? Como é que estava funcionando antes e como é que está agora, delegado? Bom, Rita, o que aconteceu? Até a entrada do governo Bolsonaro, nós tínhamos uma situação de um acesso muito restrito às armas de fogo, principalmente com uma limitação muito grande de importação de novas armas ou de armas fora do mercado nacional. Então, aquela pessoa que precisava adquirir uma arma de fogo para sua proteção ou, eventualmente, encaminhar um porte de arma, ela ficava praticamente limitada às armas produzidas no mercado nacional e que eram praticamente de 2 marcas, né? Com os calibres permitidos, que eram calibres muito restritos. Para as armas curtas,
eram basicamente os mais utilizados, era o calibre 38 para os revólveres e o calibre 380 para as pistolas e o calibre 12 para as espingardas. Fora isso, os demais calibres, em geral, eram todos tidos como calibres restritos, não eram permitidos. Bueno, com a entrada do governo Bolsonaro, houve realmente uma mudança na política da venda e da concessão, da questão das armas, e houve uma grande liberação, tanto de calibres, quanto das importações, quanto do aumento das pessoas buscarem e comprarem armas de fogo, né? E agora, com o governo Lula, o que há é uma sinalização no sentido de que haverá uma mudança. Esse decreto, que foi editado já no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do mandato do presidente Lula, ele é um decreto ele é um decreto temporário, ele visa estancar novos procedimentos e vai aguardar uma regulamentação que deve ser editada aí no mais tardar pelo próprio prazo do decreto até o mês de março, para que sejam definidos muitas das questões até duvidosas e dúbias que ainda rondam esse decreto, o decreto 11.366. Mas, certamente, uma coisa já é ponto pacífico, né? As armas de calibre permitido, principalmente os fuzis, que tinham venda mais liberada através dos CACs, da plataforma do CR, do Exército, que as pessoas poderiam encaminhar, isso aí certamente vai ser limitado. Isso aí já houve declarações nesse sentido, né? Deixando bem claro, eu não acredito, né, até por uma questão de impossibilidade jurídica, de que as pessoas que já tenham esse tipo de armamento sejam obrigadas a devolver essas armas. Eu não acredito. Mas, certamente, a aquisição de novos fuzis, de novas armas de calibre restrito, ela vai ter uma restrição bem drástica. Mas nas armas curtas, a princípio, nós continuamos. Não teve nenhuma mudança na questão dos calibres. Os calibres permitidos continuam sendo os calibres permitidos da época do presidente Bolsonaro. E a gente torce para que fique assim, né? Torce para que não haja limitação de acesso às armas do mercado estrangeiro, voltar àquela situação anterior de só poder comprar armas do mercado nacional é um retrocesso, na minha opinião. E, enfim, houve, nesse período de 3 meses, as 4 grandes limitações que já vêm claras no artigo 1º do decreto, que é a suspensão de registro e transferência para armas de fogo de uso restrito, ou seja, ainda é possível comprar armas de fogo de uso permitido. Então, muitas vezes as pessoas acham, não pode mais comprar arma. Não, ainda pode, mas desde que seja arma de fogo de uso permitido, pistolas e revólveres, calibre 12 nas espingardas. Da mesma forma, o decreto restringiu o número de armas possíveis para que a pessoa tenha e bem como a quantidade de munição. Então, hoje, a pessoa só pode ter 3 armas na sua propriedade e, por ano, 600 munições por arma. Então, se eu tiver 3 armas, eu posso ter acesso, no máximo, a 1.800 tiros, 1.800 munições por ano para fazer o meu treinamento. Houve a suspensão e a concessão de novos registros para clubes de tiro. Isso aí, realmente, quem já é clube de tiro cadastrado vai seguir operando, mas durante esse período do decreto não pode haver a abertura de novos clubes de tiro e bem como não pode mais haver, nesse momento, estão suspensas a emissão de novos CRs. As pessoas que querem se tornar CACs, elas, nesse período, elas não vão poder encaminhar o seu pedido de CAC. Essas são as 4 grandes, vamos dizer assim, restrições, as 4 grandes mudanças que aconteceram no decreto. Basicamente, então, delegado, mudanças para quem quiser adquirir novas armas e também quem quiser abrir clube de tiros. Quem já tinha, então, a situação não vai mudar muito. Eu lhe pergunto se, em relação à pessoa que quer, não tem,
o porte de arma, que quer comprar uma arma, essas exigências, a cobrança ela vai ser um pouco maior, vai ter uma análise um pouco mais detalhada do perfil de cada um, ou isso também segue como estava? Na verdade, essa tua pergunta é muito boa, Ricardo, porque, por exemplo, uma pessoa que tem a necessidade hoje de ter uma arma de fogo, inclusive o encaminhamento de uma compra de uma arma e o encaminhamento de um porte de arma, ele continua podendo fazer todo esse encaminhamento na Polícia Federal. A única suspensão que tem é para a aquisição das armas junto ao cadastro do SIGMA, do Exército Brasileiro, para que as pessoas entendam. Os CACs, os atiradores, os colecionadores, os caçadores, eles têm as suas armas registradas junto ao banco de dados do Exército Brasileiro. Enquanto as pessoas que possuem arma de fogo para a sua defesa, ou aquelas que têm porte de arma, que estão autorizadas a sair e portar a arma de fogo na rua, elas têm o seu cadastro e a sua regulação feita pelo banco de dados do SINARM e da Polícia Federal. O Exército suspendeu essas atividades, a Polícia Federal não. Então, uma pessoa que, porventura, queira comprar uma arma de fogo, queira encaminhar um porte de arma, ela pode tranquilamente buscar as casas as lojas de arma e também fazer todos os testes junto à Polícia Federal, porque esse serviço está funcionando normalmente, ele continua funcionando normal. O que mudou nessa situação? Primeiro, antes era 18 anos, era 25, o governo Bolsonaro diminuiu para 18 anos e agora o novo decreto aumenta novamente para 25 anos, a idade mínima para que tu adquira uma arma de fogo ou que tu tenha o porte de arma. Outra mudança que aconteceu, além da redução vamos dizer, de 3 armas por pessoa, é que ficou proibido o chamado tiro recreativo. Por exemplo, as casas, os estandes de tiro, as casas que vendem arma de fogo, que possuem linhas de tiro autorizadas na cidade, elas costumavam fazer eventos para que pessoas que não tinham experiência com arma de fogo, que não possuíam arma de fogo, pudessem ir até o local, experimentassem, atirassem pela primeira vez. Elas não são CACs e não possuem arma de fogo, para ver se gostam, fazer cursos ou até mesmo se interessarem pelo assunto. Mas elas não têm porte, não possuem arma e não têm CR. Durante o governo Bolsonaro isso era permitido e esse decreto proibiu. Então hoje, para que uma pessoa chegue numa linha de tiro, num clube e atire, treine, ou ela já tem a arma, ou ela é CAC, ou ela tem o porte de arma. Então não pode mais aquela situação de eu vou ver como é que é atirar, vou conhecer um tiro, vai ali na linha de tiro e atira. Isso acabou. E uma das principais mudanças para os CACs, e aí essa mudança eu reputo como muito positiva, porque realmente houve um abuso muito grande, é que o porte de arma dos CACs, da sua residência até o clube de tiro, que antes era permitido que se fizesse com uma arma de fogo municiada em pronto uso na cintura, hoje em dia não é mais. Então, por exemplo, um indivíduo é CAC, ele vai sair de casa e vai se dirigir até o centro da cidade, onde tem um clube de tiro para fazer o seu treinamento. Ele não pode mais ir com uma arma municiada em pronto uso para proteger o seu acervo. Ele é obrigado a ir com as suas armas desmuniciadas e com a competente guia de tráfego. Se ele não estiver procedendo assim, ele pode ser preso em flagrante por crime de porte de arma. Por que eu digo que foi um avanço? Porque, infelizmente, os CACs abusaram dessa situação, né? E a gente via muitas vezes pessoas andando armadas e sempre acabavam dizendo que estou indo para o clube de tiro, quando na verdade não estava indo para o clube de tiro. Ele usava uma brecha legal para portar uma arma de fogo sem ter o porte de arma. E aí ele usava um subterfúgio da legislação para fraudar a legislação e ter uma arma de fogo na sua cintura quando não tinha essa autorização. No seu ponto de vista como delegado, falando do delegado Augusto Cavaleiro Neto agora,
que tipos de consequências teremos com essas mudanças? Daqui a pouco, diminuição de mortes que talvez não aconteceriam se não tivéssemos tantas armas na mão das pessoas, ou, ao contrário, teremos mais violência, menos proteção da sociedade e teremos um número menor de pessoas também, muito menor, né, enquanto vai reduzir as pessoas que vão ter a possibilidade de ter arma de fogo em casa. Olha, pela minha experiência, Ricardo, o que eu digo? A violência e as mortes decorrentes do tráfico de drogas e de outras questões vinculadas à criminalidade, eu acho que não vai haver nenhuma influência em relação a essa situação, não vai aumentar nem diminuir, porque as armas particulares, as armas dos CACs, as armas das pessoas que praticam o tiro, elas não são as armas utilizadas pelo crime. As armas do crime, elas entram ilegalmente no Brasil, vindas junto com os carregamentos de drogas, geralmente do Paraguai. Então, essas armas, quem traz um carregamento de droga, traz um carregamento de pistola e de fuzil para usar no crime organizado. Agora, obviamente que uma arma de fogo na mão de uma pessoa que não tenha tanto a habilidade quanto os requisitos psicológicos, ela tende a aumentar aquele crime eventual. Por exemplo, os feminicídios. Um outro exemplo, crimes como esse que aconteceu em Lajeado, que não aconteceu com arma de fogo, mas que, se tivesse uma arma de fogo, poderia ser utilizado. O crime do cabeça quente, o crime de trânsito, aquela pessoa que utiliza a arma de fogo e que esquenta a cabeça e que, por ter a arma de fogo ali, as consequências das suas ações, elas são muito mais graves, né? Eu acho que a tendência desse tipo de criminalidade é diminuir, sim, com a menor circulação de arma de fogo. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Augusto Cavalheiro. Obrigado por atender a Rádio Independente e participar conosco. Sempre às ordens. Vamos aguardar, então, agora, em março, o decreto que vai regulamentar. E aí, sim, a gente vai poder aí conversar em outra oportunidade, de uma forma mais específica, para ver realmente o que vai alterar, né? A gente vai ficar sabendo definitivamente o que vai alterar em março. Valeu, abraço, até mais. Valeu, um abraço, cara. Esse é o delegado de polícia que está atuando lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Augusto Cavalheiro Neto, falando aqui sobre a questão do porte de armas, a mudança que teve na legislação, um tema bastante amplo, né? E daqui a pouco a gente traz alguns registros também que estão chegando na nossa audiência.